Aspecto do sistema finalista da ação. A significância do sistema finalista da teoria do delito é a consideração da ação como atividade conscientemente dirigida a um objetivo. Ao contrário de se entender que a ação se apresenta como mero impulso causal, onde a vontade surge apenas como papel secundário no fato crime, evidencia-se neste aspecto a função decisiva dessa vontade, de forma que essa atividade deixa de ser mecânica para se tornar finalisticamente orientada. Desta maneira, a ação desempenha o exercício da atividade final da ação com a vontade livre e consciente composta por seus elementos subjetivos e objetivos. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Nicolau Maquiavel. Os homens raramente têm valor bastante para ser inteiramente bons ou inteiramente maus. Hipócritas do trânsito. A administração e as leis do trânsito em São Paulo e no Brasil ferem os princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade, da eficiência e da legalidade. Os objetivos primários dos governos na administração do trânsito são o controle social, a arrecadação e a corrupção, através de contratos terceirizados de radares, de sinalização, guinchos e pátios de veículos apreendidos. A segurança das pessoas é apenas a desculpa para roubar e tiranizar. Prova disso é que a fiscalização de trânsito é onipresente, mas a segurança pública é ausente. Essa hipocrisia é mais um reflexo da ditadura do governo do crime. Intervenção já. Assim diz a J. Ribas Paiva. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o jornalista, o nobre jornalista Jorge Serrão, para conversarmos sobre a percepção das pessoas sobre grande crise brasileira. Ele é editor-chefe do site Alerta Total, www.alertatotal.net, professor e pesquisador independente sobre o tema Poderes e Assuntos Estratégicos, palestrante e consultor de empresas. Dovete cantare adesso. Você sabe de onde eu venho, venho do mundo do engenho, das serras dos artesãos, da boadeira do campo, da chapada do campo, das sementes de rãs, venho das velhas sedosas, das montanhas satirosas, e da patricina, das margens das velhas navios, da minha terra natal. Os velhos seus decoram, não tem todos comuns, sempre de Paraná. Seja bem-vindo, Jorge Serrão. Muito bem, sempre uma alegria estar aqui com esse maquiavélico apresentador. Muito obrigado. Por gentileza,
O que você achou a respeito do que aconteceu nesses dias na Itália, cidade de Montese, quando realizaram uma homenagem à Força Expedicionária Brasileira, porque são considerados seus salvadores? Olha, é muito interessante a gente constatar como o patriotismo saudável ainda é viável, ainda é possível, apesar de estarmos num mundo altamente globalizado. Mas o patriotismo foi, naturalmente, veio de lá, do exterior. Não importa de onde ele venha, ele, quando é saudável, ele é positivo. É uma homenagem que fizeram à Força Expedicionária Brasileira. Pois é, o Não é? Brasil, naquela época da Segunda Guerra, ajudou muito a Itália a combater lá o nazifascismo. Sim. Foi fundamental a atuação brasileira naquela Sim. guerra. Mas- Agora, aqui no Brasil, a gente tem outra guerra que nós brasileiros teremos que vencer. É o A tsunami. guerra contra a corrupção, é um furacão que eu não sei nem que nome dá a ele, mas é a guerra contra a corrupção, é a guerra, sobretudo, contra os nossos valores morais distorcidos de brasileiros. Tem razão. E que nós temos que recuperar, definir que Brasil queremos, que Brasil somos, o que pretendemos no futuro. Muito Essa bem, é, Serrão. é o grande desafio hoje. Muito bem, Serrão. Faz grande sucesso nos cinemas de todo o Brasil o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos. Trata-se de uma obra de ficção que aborda um Brasil na era pós-Lava Jato. Nas salas de exibição, nota-se um grande movimento de famílias, pais e mães que levam seus filhos adolescentes para assistirem ao filme, que promete ser um estrondoso sucesso de bilheteria, nos moldes dos dois primeiros filmes da Tropa de Elite, 1 e 2. Assim, o tema do combate à corrupção se populariza. Muito bem. Quais as consequências políticas e sociais e econômicas desse fenômeno? Muito interessante, né? A gente vive num país em que a lei ainda não é para todos, mas a grande luta hoje nossa é para que ela seja para todos. Nós temos hoje que, primeiro, restabelecer o primado do respeito à lei no Brasil. Mas como é que você vai respeitar a lei num país que tem quase 200 mil normas legais em vigor? Né? Leis que se contradizem, leis que recebem diferentes interpretações do Poder Judiciário, Tratamento desigual. ou dos advogados, ou do Ministério Público, para situações idênticas. Né? Então, é um disparate. As pessoas perdem a Engraçado, confiança Serrão. na lei. Engraçado. Tratamentos diferentes para iguais. Isso. Não é? Isso. Muito bem. Que vai ferindo os princípios básicos do que se deseja um direito. Então, esse é um paradoxo brasileiro que tem que ser resolvido. Uma Constituição muito longa, muito prolixa, quase nada regulamentada, autorregulável. Toda hora ela exige que se busque a interpretação, a coisa mais perigosa. Porque por um Supremo Tribunal ou por outros tribunais. A interpretação pode ser variada. Isso, muito subjetiva. Subjetiva. Muito ao sabor dos acontecimentos e das variações de temperatura, ambiente e poder. Eu posso interpretar uma norma com a minha subjetividade e você pode interpretar com a sua subjetividade. Pois é, mas quando a norma permite isso, essa norma não está clara. A regra não está muito clara, aí gera essa confusão que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Principalmente hoje, quando se declara um mandado de prisão a determinadas pessoas, aí no rodapé desse mandado de prisão, me parece que acontece uma coisa inusitada. Olha, trate o preso bem. Não coloque algemas. Se ele necessitar de um shampoo, estou exagerando, se ele necessitar de um shampoo diferenciado ao tomar o seu banho na prisão, dê. Não faça cerimônia. Trate ele muito bem. O que você me diz isso? Esse negócio de ter bandido favorito, bandido bom, não é por aí, não é esse o caminho, né? A questão não é nem bandido bom é bandido morto. A questão é que o bandido tem que ser punido. Agora, punido dentro de limites legais bem claros e não abusivos. Porque o que a gente vê hoje é esse rigor seletivo. Então, se aquele bandido não interessa perseguir, ele é bem tratado. Agora, se o outro bandido, geralmente os bandidos mequetrefes,
que interessa esculachar, aí o sistema jurídico policial trata muito mal esse bandido. Das imagens que eu pude perceber pela televisão, nós verificamos que determinadas pessoas que se dirigem à prisão, por mandado de prisão preventiva, eles agora não usam mais as algemas. Eles, inclusive, colocam a sua ideologia do vestuário, no sentido de colocar até a malha nos ombros e largamente vão se dirigindo aos lugares indicados. E teve até preso de elite recentemente, que não queria nem se submeter ao tradicional exame de corpo de delito para ver se quando ele foi preso ele estava direitinho e depois quando ele sair, se ele vai estar direitinho também. O cara nem quis passar por isso. Tá esquisito o negócio. É uma arrogância fora do comum. Total. Arrogância e, inclusive, enfrentam as autoridades. Na minha vida profissional, o Jorge Serrão, a lei era rigorosamente aceita. A lei era indiscutivelmente localizada e com seus pormenores. Hoje, ninguém mais dá, entre aspas, dá bola para a lei. Pois hoje a gente tem que restabelecer esse nível de civilidade. Porque a lei, ela tem que ser cumprida. É importante que ela seja cumprida, é importante que ela valha para todos. Mas essa lei, para ter essa característica, ela tem que ter legitimidade. E as leis brasileiras, em excesso, elas estão carecendo da legitimidade. Você citou no início do programa, no seu editorial, a questão das leis de trânsito. Sim. Elas valem para uns, não valem para outros. Claro. Elas têm um papel hoje muito mais de perturbar a vida da sociedade e o controle da sociedade do que efetivamente promover a melhoria na segurança do trânsito. Então, quando você utiliza um aparato legal para oprimir a sociedade, a tendência é que a sociedade não respeite o aparato legal. E é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje, mas que vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Quer dizer que a lei, então, não é igual para todos. Não, ainda não é igual para todos, mas é interessante, né? A gente vê hoje começamos a ver a exaltação das posturas corretas. Uma exaltação do trabalho da Polícia Federal, como está sendo mostrado nesse filme que foi lançado agora. Exatamente. Que não enfoca apenas a Lava Jato, é uma obra de ficção. Mas o recado principal dessa obra de ficção é mostrar que é possível ao cidadão combater a corrupção desde que ele tenha ajuda do devido aparelho repressivo do Estado com legitimidade para cumprir tal missão. Esse é o recado importantíssimo desse filme e que a gente tem que restabelecer aqui. Você não pode ter polícia desmoralizada, Ministério Público desmoralizado e nunca, jamais, judiciário desmoralizado. Essa é a grande questão brasileira hoje. É verdade. O judiciário ele tem que estar sempre à frente, ele tem sempre que dirigir as ações, aquela coisa toda. Ele tem que cumprir o papel efetivamente estatal. Porque poucas coisas precisam ser estatais. A segurança pública e o judiciário são eminentemente estatais. O resto você pode até abrir mão e deixar a sociedade gerir automaticamente. Mas judiciário e segurança, não. Tem que ter uma imparcialidade que o Estado haja com toda a correção e que esses dois setores também tenham uma participação, uma fiscalização e o controle social. É para aí que a gente tem que evoluir no Brasil. Muito bem, Jorge Serrão. A esmagadora maioria da opinião pública ficou chocada com a descoberta de 51 milhões de reais não declarados em caixas e malas escondidas em um apartamento usado pelo ex-deputado Gedel Vieira Lima. A divulgação de fatos escandalosos choca ou faz as pessoas mudarem de atitude do ponto de vista moral? Acontecem duas coisas hoje com essa enxurrada de corrupção que a gente vê todo dia a cada noticiário. Muitas pessoas embotam porque se sentem impotentes diante de tanta corrupção. Mas uma boa parte, e que começa devagarinho a ser dominante na sociedade brasileira, ela começa a reagir a essa enxurrada de coisas erradas de uma maneira positiva, exigindo mudanças efetivas
passando a ter uma opinião um pouco mais crítica sobre seu próprio comportamento diante de um modelo corrupto de Estado. Porque o problema brasileiro é que o Estado brasileiro é ladrão. E um Estado ladrão acaba fazendo com que uma sociedade também tenha a característica da bandidagem, da corrupção. Da safadeza. As imagens que nós assistimos pela televisão, não é, representam um escárnio. Normalmente, quando você tem o complemento de que esse cidadão, não é, ele teve cargos importantíssimos dos três últimos governos. Não é? Principalmente um deles foi presidente, se não me engano, ou um cargo importante da Caixa Econômica Federal, onde tinha o dinheiro à sua disposição. Aí, então, você vê assiste aquele dinheiro todo num país onde se procura trabalho ainda, porque nós temos 14 mais ou menos, a proporção é essa, né? De 14 ou 15 milhões de desempregados. Não é isso? É isso. Gente, que história é essa? Não dá. E esse caso do Gedel, ele foi terrível por dois aspectos. Primeiro, porque ele mostrou que não é só o Gedel quem deve ter um apartamento com tantos milhões mocosados. Sim. E segundo, o que é mais grave, que a corrupção brasileira ela é sistêmica e institucionalizada. Então, pessoas iguais ao Gedel, elas têm uma atuação dentro da máquina pública para promover o crime organizado. Sim. Não é só o Gedel, ele não é o bandido mor, nem é o chefe mor. Tem várias organizações criminosas atuando dentro da máquina estatal nos seus vários poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário e até no poder militar, quando dão mole. Muito bem, é isso mesmo. Inclusive agora ele passou para aquela parte sentimental, não é? Com aquelas lágrimas dos olhos, não é? E com um possível arrependimento. Mas que arrependimento é esse se ele teve a oportunidade de sair de uma prisão, né, que ficou 10 dias, não é, se não me engano, na Papuda? Não é? Então ele teve a oportunidade de ir cumprir o resto dos seus dias em sua casa sem tornozeleira. Então, isso é outra aberração brasileira hoje. Essa coisa da prisão, isso é um assunto que tem que ser muito bem debatido, né? O Supremo Tribunal Federal está para rediscutir a questão da prisão por decisão de órgão colegiado em segunda instância. Sim. A nossa Constituição, ela é muito clara. A Constituição diz que só pode o indivíduo ser preso depois de todo trânsito em julgado. Então não adianta os tribunais superiores inventarem algo diferente. Ou então o Legislativo mude a Constituição, né? A prisão tem que ser depois de todos os recursos esgotados. O problema do Brasil, permite muito recurso, um caso pode durar aí dezenas de anos para se resolver. E a questão da prisão, a gente hoje tem que criar novos modelos alternativos à prisão. Para um Gedel Vieira Lima, em vez de deixar ele preso em casa, naquele escracho para nós que é a prisão residencial, bota esse cara para cumprir uma tarefa social, um trabalho social, em que todo mundo vai saber, olha, aquele ali é aquele corrupto que está tentando se redimir dos seus pecados, compensando a sociedade pela falha que ele cometeu. Está tentando se recompor socialmente. Isso é muito mais decente do que a gente gastar dinheiro para pagar a empresa terceirizada da tornozeleira, que deve custar uma fábula, ou para manter esse preso no nosso medieval sistema prisional, onde o preso também custa uma fábula. Mais de 4, 5 mil reais por mês. Custa sim. E outra coisa, eu vou aplicar... E o cara trabalhando, não, ele está gerando renda para a sociedade com o trabalho dele. Ele tem que inovar. Óbvio, eu vou aplicar novamente o adjetivo que eu apliquei ainda há pouco. É um escárnio saber que um indivíduo como esse teve o privilégio de ir responder a pena, ou responder naturalmente esse início da prisão preventiva em sua residência. Isso. Enquanto ele ficou em casa, ele manuseou 51 milhões, uma parte lá do dinheirinho. Sim, acabava o dinheiro e ele mandava alguém buscar algum trocadinho no sentido de 1 milhão, 2 milhões, lá no esconderijo. Isso é uma vergonha,
minha gente. Isso é uma vergonha. E outra coisa, a prisão domiciliar, ela se aplica única e exclusivamente em caso de necessidade absoluta. Necessidade absoluta. Não é para qualquer um, não. Essa é a verdade. Pois é, mas para esse pessoalzinho aí da Lava Jato, parece que a coisa não é bem assim. É. Para o pessoal do Mensalão, não foi assim. José Dirceu de Oliveira e Silva, o grande ideólogo do PT, está em casa lá, é um preso domiciliar. É. Isso é esculachar o judiciário e todo o sistema legal brasileiro. Não, é menoscabar a sociedade brasileira. Com certeza. Não é? Isso as pessoas não estão aceitando mais. É tornar a sociedade brasileira como um capacho, não é? E não fica bem essa história, não. Nós temos que contar aqui. Nós temos que ter a consciência, não é? De mostrar a você, caro telespectador, a sociedade brasileira, esse caos que está acontecendo nesse país. Mas além disso, a gente tem um outro papel hoje que eu acho muito mais fundamental. A mídia está perdendo muito tempo mostrando, exibindo essa onda, esse furacão de corrupção. Isso é importante, é necessário mostrar. Mas a gente também tem que começar a debater como evitar esse problema. Quer dizer, o furacão a gente podia chamar de imã, né? Não Irma. É um imã. É um imã. Porque No atrai... Brasil é um imã. Atrai corrupto e roubalheiro. O nosso é um pouco diferente. Exatamente. E faz um estrago tão grande quanto aquele furacão lá de categoria 5 que mexeu com os Estados Unidos e destruiu o Caribe. É verdade. Então aqui a gente tem que começar a discutir o quê? Mudanças efetivas no modelo do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, repito, é um Estado ladrão. Se a gente não mudar a estrutura desse Estado ladrão, a corrupção vai continuar se repetindo, se reproduzindo e se ampliando. Muito bem. Jorge Serrão, um excelente jornalista, você tem todo o meu respeito e eu me sinto engalanado quando você vem ao programa e fala desta maneira natural sobre as coisas naturais que estão acontecendo. Naturais que nós estamos enxergando, mas elas não são naturais na convivência de uma sociedade que pretende se destacar perante o mundo. E a nossa sociedade está pecando muito porque nós estamos promovendo debates de uma pobreza assustadora, tanto na mídia quanto nas redes sociais. Nas redes sociais, as pessoas estão perdendo amizades na hora de debater qualquer tema. Elas levam a discussões a extremos de imbecilidade. E a gente tem muita coisa séria para discutir sem emoção. Vamos discutir com base científica, com base estratégica, com uma base equilibrada. Soluções para o país, pensar o Brasil. Mas tem uma outra porta nesse assunto que você muito bem colocou. Não fosse a sociedade, estas redes sociais, nós não teríamos o sucesso de levar muita gente para a cadeia. Não, a Lava Jato sem a rede social, ela já teria sido devidamente abafada. Essa é a grande questão. Muito bem, meu caro Serrão, eu vou chamar um pequeno intervalo, não é? E depois nós vamos continuar com essa conversa maravilhosa, levarmos as informações corretas à sociedade brasileira. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Reflexões de Vicente de Carvalho. Tudo se arranca do seio. Amor, desejo, esperança. Só não se arranca a lembrança de quando se foi feliz. Essa felicidade que supomos, árvores milagrosas que sonhamos toda arredada de dourados pomos, existe sim. Mas nós não alcançamos porque está sempre apenas onde há pomos e nunca há pomos onde nós estamos. Finalizando, a felicidade é a luz projetada em frente de nós pelo desejo. É por isso que a perseguimos e jamais a alcançamos. Reflexão anônima. Assisti à manifestação da festejada ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal quando refutou as ofensas increpadas em uma gravação estéril de bandidos que se manifestavam de maneira grosseira,
pouco cordial, parecendo um gesto longo de ofensa à magistratura brasileira. Notei em mim verdadeira felicidade quando ouvia as sábias palavras da citada ministra Carmen Lúcia. Parabéns, nobre ministra. Soube projetar o desejo de todos os magistrados deste país, no qual me incluo. Envaidecido, portanto, encho-me de alegria pela magnanimidade da locução feliz ditada pela chefe do Poder Judiciário. Percebi que esta atitude, gesto de quem abre a porta para que entre a paz, a alegria, a harmonia, a moral com contorno de dignidade, mas que também fecha a citada porta bem aferrolhada aos incaustos e ofensores da magistratura brasileira. Portanto, percebi também os elogios sufragados aos integrantes da Suprema Corte e, como adminículo, também sufragado a toda a magistratura deste país. Retornamos. Hoje conversando com o excelente, repito mais uma vez, o excelente jornalista Jorge Serrão. Serrão, o noticiário tradicional e as redes sociais são inundadas, e você já falou disso mais ou menos, mas a cada instante, com novas denúncias de corrupção que atingem os poderes constituídos. Que leitura a população está fazendo disto? A população está indignada, cada vez mais indignada, e cada vez mais compreendendo que temos que mudar a estrutura do Estado brasileiro, que é corrupta. Você hoje paga aqui no Brasil quase 100 impostos. Isso é inviável. O Estado só extorque você e não te dá a devida contrapartida, né? Em retorno. Claro. No que é dever dele. Claro. E ainda atrapalha, que é o que é pior ainda, aqueles que desejam empreender não têm o amparo do Estado para isso. Pelo contrário, são prejudicados pela máquina estatal corrupta na tarefa de produzir, gerar emprego, distribuir a renda de forma capitalista e não da forma capimunista como o Brasil gosta de fazer. Que é o Estado dando migalhinha para alguns pobres. Esse é um termo que você generalizou, não é? Nesse sentido. Munismo. É uma mistura, ele não é nem capitalista e nem é comunista. Ele fica no meio do caminho com um Estado autoritário, mas que ele tem alguns direitos, como tem na nossa Constituição, muito bem elencados, e esse Estado faz favores com o dinheiro dos outros. Roubando a sociedade e fazendo aquele jeitinho Robin Hood. Mas voltando àquilo que nós conversamos no primeiro bloco, 51 milhões em dinheiro vivo, gente. É uma mega cena no quartinho, na salinha do Gedel. Meu Deus do céu, que coisa horrível aquilo, de você ver, olhar para aquilo, uma ostentação, e de repente você olha para a sociedade e você verifica que falta muita coisa, educação, a saúde principalmente, e segurança, que é importantíssimo. Bem, Serrão, nunca antes da história desse país, como diria um nefando personagem da vida nacional, se falou tão abertamente de graves problemas dos poderes republicanos. Quais as consequências desse amplo debate em todas as classes sociais sobre um Brasil que precisa ser passado a limpo e reinventado? Hoje nós estamos há bastante tempo de maneira escancarada, assistindo a uma guerra de todos contra todos. As pessoas já perceberam que o Executivo briga com o Legislativo, que briga com o Judiciário, que tenta punir o Executivo. No meio disso aí tem um poder que não se sabe aonde ele está devidamente situado, que é o Ministério Público, que agora no Brasil está perseguindo o presidente da República. Não vamos discutir aqui se é justa ou injusta a persecução ao Michel Temer, mas está perseguindo. Está perseguindo. Está perseguindo. E em outras épocas não perseguia. Então, por que em outras épocas não perseguia, mas agora persegue? Por que persegue? Tem legitimidade para fazer isso ou não tem legitimidade? O aparato legal, ele denuncia, mas o Congresso diz que não é para investigar, aí o Supremo também não pode fazer nada, que a Constituição não deixa. Então, isso na cabeça das pessoas fica uma bagunça que passa que
todos os poderes brigam, mas que você não tem uma segurança jurídica para garantir a mediação dessa pancadaria. O Certo. judiciário, ele seria o grande mediador da pancadaria, só que ele também não está conseguindo cumprir efetivamente esse papel. Mas por quê? Você acha que os magistrados são tímidos? Não, não são tímidos. Eles têm dois problemas hoje. Eles estão afetados pelo excesso do serviço público. O serviço público a Sim. máquina pública está inchada demais. Sim. Você tem um judiciário sobrecarregado porque você tem um excesso de leis e a sociedade cada vez mais demanda tribunal para resolver qualquer coisa. Então isso não permite o juiz sobrecarregado, ele não consegue cumprir corretamente a sua missão e a gente vai criando uma bola de neve também. Cada vez mais sobrecarregada, a máquina do judiciário cada vez cresce mais e também cada vez custa mais caro. E quem paga a máquina do judiciário? É a sociedade. Então, vai criando uma bola de neve, tá? E aí a ineficiência vai tomando conta e não garantindo nem a segurança jurídica e nem a efetiva punição a quem comete o deslize. E aquilo que a gente falou ainda há pouco. E as punições também são exageradas. Eu quero pegar o corrupto Laércio Laurelli, eu destruo o Laércio Laurelli. Isso eu não sou. Aí o outro lá diz, não, mas o Laurelli é o meu bandido amigo. Então não, aí o bandido amigo é protegido. Então esse país não vai bem nesse debate, que é um debate equivocado. É verdade, você tem toda a razão. Eu servi de exemplo, mas eu não sou o melhor exemplo. Não, você não é este exemplo. Não, não sou. Com certeza. Eu não sou o melhor exemplo. Bem, mas eu queria dizer a você o seguinte, mesmo assim, eu entendo que a única instituição que pode salvar este país é o judiciário. Porque o judiciário é composto de homens íntegros, de homens que naturalmente pensam, são patriotas e tentam resolver da melhor maneira. Às vezes não conseguem porque a parte contrária se apresenta com maior força, com a maioria, uma maioria que domina esse setor. Mas eu garanto a você, Serrão, garanto à sociedade que a confiança que nós devemos ao Poder Judiciário é enorme. Não, e o judiciário, ele pode e deve ser duramente criticado por falhas que ele cometa, mas ele não pode ser achincalhado, não pode, como os bandidos e uma parte da mídia ligada aos bandidos tem feito. Eu fico triste quando eu vejo alguém dar um exemplo de um magistrado. Quando eu falo magistrado, eu encho a minha boca no sentido de respeito. Então, quando alguém fala alguma coisa, esse fulano, esse juiz, como esse juiz? Se você tivesse a idoneidade, não é, desta pessoa que você o chama de esse juiz, não é, como pejorativo, o país seria de uma outra forma, porque nós temos que passar à sociedade aqueles que se manifestam desta forma, nós temos que passar essa idoneidade. Laurelli, nas nações civilizadas, o juiz é tão respeitado Claro. que ele é até eleito. Claro. Ele é até eleito, de tão respeitado que ele é. E o juiz, normalmente, nessas sociedades civilizadas, ele é o exemplo de cumpridor da lei e do dever. É isso que a gente tem que resgatar aqui para o Brasil. Mas o que está acontecendo? O nosso modelo institucional é equivocado. A gente tinha que ter um judiciário ágil, mas ágil na base. Pequenas questões, por exemplo, um acidente de trânsito. Você podia ter um juiz para resolver isso de imediato. Sim. Sim, em uma semana, no máximo, resolver essa questão, se está certo ou se está errado. Não tem que gerar um processo que vai demorar 10 anos e com um resultado que você não sabe se vai efetivamente ocorrer, para o bem ou para o mal. Mas outras instituições, elas tentam impedir que isto aconteça. E às vezes eles têm sucesso. E esse judiciário ágil, ele seria super barato. Sim. Porque ele resolveria a causa imediatamente. E as pessoas também, se você sabe que um juiz vai resolver a questão mais rapidamente,
O cara que vai cometer o delito, ele pensa, se eu vacilar aqui, a minha condenação vai ser rápida e sem muita chance de recurso. Eu inclusive em 95... Temos que inovar com isso aí. Em 95, por ocasião da Lei 9.099/95 do mesmo ano, eu tomei uma iniciativa no sentido de fazer com que a coisa acontecesse nas circunscrições como jurisdições. Eu tentei fazer esta colocação e mandei até alguma coisa desse sentido para as autoridades competentes, mas eu não tive um eco que eu deveria ter e a sociedade ser premiada. Ou seja, em cada circunscrição haveria o quê? Um membro do Ministério Público e um juiz de plantão, lógico que os plantões seriam realizáveis, não é? E a gente teria uma jurisdição que teria esse problema, o fato ocorreu e você então teria o quê? Quem julgasse de imediato. O Ministério Público, a Procuradoria também do Estado, não é? E o julgamento imediato. Ou paga uma quantia, lá sei eu, para você se responsabilizar pecuniariamente, ou então você seria condenado. Essa audiência de custódia está sendo muito desastrosa. Está sendo desastrosa. Eu até fico preocupado com isso. Agora, né? como é que a gente pode mudar essa cultura? Se a gente trouxer para o Brasil a cultura do voto distrital, em que você elege e trabalha com os representantes da sua legalidade, você pode aplicar esse mesmo sistema para um judiciário mais ágil. Mas o judiciário mais ágil seria o distrital, nesse caso. É isso aí. Seria distrital. Você teria lá um membro do Ministério Público, um membro do Poder Judiciário, também da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, você faria uma infraestrutura adequada para que o fato ocorresse imediatamente, fosse solucionado. E aí o judiciário vai cuidar de quê? Vai cuidar de questões que são mais complexas, que exigem aquele tempo de maturação para que o juiz tome uma decisão correta e equilibrada. Muito bem. Nem tanto tempo, nem tão pouco tempo. Então hoje no Brasil a gente não está debatendo isso. Isso é importante. O importante é debater a solução. Solução. E não ficar refém de problema. Eu não vejo isto como solução. Eu, pelo menos aqui, nesse pouco tempo que nós dispomos do programa Direito e Justiça em Foco, eu apresentei uma solução imediata, uma solução geradora de um problema mais célere. Porque vamos lá, é muito fácil você criticar um juiz, mas o juiz pega um processo totalmente mal feito, sim, ou pela autoridade policial, ou até pelo Ministério Público, e ele ou por manobras chicanas de advogados, nos esquemas de obtenção de provas, sim, né? E ele tem que julgar aquilo ali. Aí aquilo é mal julgado, ou ele toma uma decisão que ele não tem certeza, certo, não tem convicção em provas para dar a sentença, e aí esse magistrado é escrachado. Mas nesta minha proposta estaria lá a polícia estadual ou federal, com um membro do Poder Judiciário e um membro do Ministério Público também. A Ordem dos Advogados do Brasil. Então, todos estariam juntos para fazer justiça imediata. Essa máquina policial e judiciária, ela pode e deve ser reduzida em seus gastos desnecessários. É óbvio. E racionalizada para produzir resultados imediatos. Óbvio. Porque na hora que a sociedade começar a perceber que tem justiça, que você cometeu um delito e você vai ser punido imediatamente, aí o jogo muda. E vamos parar, tem que parar com essa coisa de mandar gente para a cadeia. Não dá mais para sustentar a cadeia. Tem que ter a pena alternativa que dê exemplo. Que é quando você vê, quando a sociedade vê, olha, aquele cara ali está sendo punido e ele está dando o exemplo. Sim, mas tem que ter seriedade nessa punição e tem que ser seriedade no cumprimento da punição. Então, mas isso aí vai ser fiscalizado por quem? Pela OAB, pela sociedade.
Isso é que é importante. A sociedade brasileira, ela tem que mudar a mentalidade dela em relação ao Estado. Ela hoje fica esperando que o Estado lhe dê tudo. Não, ela é que tem que cobrar do Estado e exigir que as coisas sejam cumpridas. Então, caro telespectador... É direito e dever, o jogo é esse. O jogo apresentamos é aqui, timidamente, uma solução para esse problema, para esse caos que está acontecendo. Chama-se justiça imediata. Justiça imediata que você tem a segurança de que todas as instituições estão juntas para poder, então, dar a decisão final, ou seja, o veredito. Veredito se usa somente no júri, não sei se você sabe disso. Mas aqui a gente coloca esse termo, que esse termo é mais forte, um veredito, sobre aquele fato criminoso ocorrido naquele momento. Muito bem, Serrão. Mas vamos continuar nessa conversa que eu acho interessante. Eu perguntaria agora a você, qual o fator gerador de tanta corrupção que magistrados brilhantes como Sérgio Fernando Moro, classificam de corrupção sistêmica? Vou repetir, é o modelo de Estado brasileiro hoje. Hoje nós temos o quê? Uma associação para fins delitivos entre bandidos de toda espécie e a máquina estatal, servidores públicos que ajudam a promover a corrupção. O que a gente tem que fazer para acabar com isso? Choque de transparência dos gastos públicos. Sim. Tudo na internet, tudo para o cidadão dizer, olha, isso aqui está custando caro, houve roubo, teve irregularidade aqui e apuração imediata desse caso. Apuração imediata. É o que eu proponho. Justiça imediata. Para esses casos, sim. Porque é objetivo. É uma coisa bem objetiva. Você viu, essa ambulância que custa no mercado 50 mil, o prefeito ali comprou por 500 mil. Opa, alguém levou nisso aí. Vamos lá e vamos resolver. Vamos atacar. Muito bem. Eu acho essa proposta... Controle social é a única saída. Controle social. Como estudioso no assunto, que críticas você pode fazer ao combate à corrupção no Brasil? Estamos no caminho certo? Rapidamente. Não estamos. Eu estou vendo muita farolinha, muito holofote para o combate à corrupção e muito enxugamento de gelo. Sim. Porque as causas estruturais da corrupção não estão sendo debatidas. Você está pegando o corrupto, mas o sistema continua aí para entrar o novo corrupto no lugar daquele e fazer a mesma safadeza. Eu aproveito, então, eu concluo com mais outra pergunta, no sentido de que você possa me dizer, essas críticas, essas análises crescentes, principalmente ao Poder Judiciário, elas não deveriam, pelo menos, ter as pessoas não deveriam ter uma outra conduta? Olha, eu acho que hoje o que a população está manifestando é uma revolta com aquele poder que deveria ser o poder moderador e que não está cumprindo esse papel corretamente, pelo que nós já falamos anteriormente. Tem um excesso de leis, você tem uma burocracia muito grande, você tem uma preparação ruim do processo para o juiz julgar e tem a influência perversa dos advogados e outros esquemas de corrupção dentro do próprio judiciário. Não vão passar a mão na cabeça nessa questão que não dá para passar. Muito bem, eu tenho uma pergunta a fazer agora de ordem bastante objetiva. Você acha que a imprensa ela está prejudicando o bom andamento do país no sentido de exagerar, talvez, nas colocações que fazem pela televisão, mostrando imagens que às vezes não são agradáveis de assistir? Creio que não. Eu acho que o que nós estamos vendo hoje é que uma parte da imprensa ela age junto do lobby dos bandidos, e uma outra parte tenta escancarar para o país aquilo que tem que ser mostrado de errado. Então a gente está tendo hoje esse embate entre uma bandidagem midiática e aqueles que tentam divulgar o que está errado. O que a gente tem que conseguir ter de diferente? Uma terceira via que mostre como consertar as coisas erradas. É isso que está faltando. E dar mais hoje. Credibilidade ao poder de justiça pelos policiais. Você tem que formar, Formar uma polícia uma judiciária. iniciação e formação exatamente do policial. E tem que respeitar esse policial e dar credibilidade a ele. Nós temos que ter como uma acontece polícia nos Estados judiciária Unidos. eficiente. É isso aí. Temos que ter aqui uma polícia judiciária que funcione. Muito tanto bem. no âmbito estadual, federal e, por que não, inovar no municipal. Então quer dizer que a mudança estrutural no Estado brasileiro é viável e possível sobre esse clima de conversa que nós tivemos aqui. Sim, a gente tem que só racionalizar a máquina estatal
parar dessa máquina servir apenas aos barões do serviço público, como acontece hoje, e ela passar a servir melhor à sociedade, sendo diretamente controlada por ela. Só tem essa saída. Também quer dizer que diminuiria, então, a crise brasileira, é isso? Isso diminui, acaba com essa crise. Seria uma solução ao menos democrática? Essa crise moral seria uma solução democrática. Se reduzir diretamente. Segurança do direito ao remédio. Seria uma solução democrática, então? Com certeza. Com moral e dignidade. Moral, dignidade e controle social. Fiscalização permanente de todos com todos. Em vez de ficar na guerra de todos contra todos para disputar quem é o mais corrupto da história. Quer dizer que, então, nós temos chance. Temos. Eu digo nós, o Brasil tem chance. Tem, a sociedade brasileira E eu está também. mudando a mentalidade radicalmente. Detesto quem vem com aquele papo idiota de que o Estado é um reflexo do povo, que o povo é corrupto, então os políticos são corruptos também. Não é assim. Não, não é. Não é assim. Não é. É que o aparato burocrático, junto com o crime organizado, ele ganhou tanta força que hoje parece que nós somos os fracos. Mas, na verdade, nós somos os fortes e que podemos combater essa bandidagem. Quer dizer, então, que as redes sociais elas devem permanecer, não é, mais forte ainda para colocar a defesa do nosso país patrioticamente no lugar de honra. Sim, as pessoas têm que parar de ficar em rede social com um debatezinho emocional, é outra coisa que eu... E para defender propostas para o Brasil. Propostas para o Brasil, é isso. Exatamente. É isso. Exatamente. Muito bem, meu caro Serrão, eu fiquei lisonjeado e me regozijo dentro nesse patamar pelo fato de você se apresentar no programa Direito e Justiça em Foco e falar tão abertamente as verdades que nós vemos que às vezes as pessoas omitem, mas nós aqui não temos essa pretensão de omitir. Nós colocamos colocamos e divulgamos à sociedade aquilo que a realidade que está aí. E a gente tem que ser curto, grosso e objetivo. Muito não bem. dá para ficar de enrolação, de grandes teses. Não. Muito bem. Vamos resolver logo. Muito bem. Eu fiquei encantado, então, mais uma vez, eu digo a você, com essa nossa entrevista hoje no Direito e Justiça em Foco. Eu quero passar para você um CD que Direito e Justiça em Foco elaborou na entrevista com o desembargador Carlos Henrique Abrão. Eu queria passar para você porque é uma aula de direito, é uma aula administrativa. Ele sabe como conduzir a administração de uma sociedade, de uma entidade, de uma entidade que pretende, naturalmente, ter o seu sucesso. E o Abrão é um livre pensador no judiciário. Eu passo a você. Ele promove um debate bem saudável, ao contrário de outros que ficam defendendo aí lobbies inconfessáveis, né? Então, há algum tempo atrás, acho que provavelmente uns 30 e poucos anos, eu elaborei um livro que hoje está na 4ª edição atualizada, Iniciação e Formação do Advogado Criminalista. Então eu passo às suas mãos também, para que você, naturalmente, faça suas críticas também. Suas considerações finais. Vamos lá, gente, vamos lutar por um Brasil melhor, vamos pensar soluções para o nosso país. É possível, o cidadão que está indo, o pai, mãe que está levando o seu filho adolescente para ver o filme da Lava Jato, ele vai com essa vontade. Olha, garoto, isso aqui dá para mudar, dá para melhorar, a gente tem que ser protagonista e não refém de bandido. É isso. Muito bem. Encerra o programa de hoje com as sábias palavras de Pitágoras. Caminha com o pé direito para os teus deveres e com o esquerdo para os teus prazeres. Quero agradecer muito a presença desse jovem jornalista Jorge Serrão, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco, profissional da comunicação, que abordou a percepção das pessoas sobre a grande crise brasileira. Oxalá que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Serrão.